Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos finalizar ali o nosso site institucional, né? Vamos mudar algumas coisas, vamos ajeitar alguns links que estão quebrados e vamos tentar deixar ele com cara de aplicação de verdade. Isso é, vamos componentizar os elementos, criar um componente dinâmico. Então vamos começar para o vídeo. Bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu tô na main. A main aqui ela está só até o footer. Se eu abrir aqui o código, né, aqui eu tenho o card footer que eu criei na aula passada, no vídeo passado. Eu vou começar a fazer aqui, né, vou dar o play para vocês verem como é que tá. Então, um playzinho aqui no Mozilla. Mozilla ele é bom, mas ele é ruim. Ele é bom para algumas coisas, mas na hora de fazer o debug do JavaScript, o Chrome é melhor. Eu acho o Chrome melhor. Então, vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, os links aqui da página. Deixa eu ajustar aqui o zoom. Ó, os links aqui de cima, né, eles não estão, contato aqui não está indo para lugar nenhum, né, porque a gente não tem uma área de contato, eu não fiz. Talvez eu coloque aqui embaixo, indo para o footer, né, o entrar, ele deveria ter uma área de login. Como não tem login, eu vou tirar esse botão daqui, por enquanto. Eu vou esconder ele, porque a gente não vai ter sistema de senha ainda. Aí quando tiver sistema de senha, né, a gente coloca. Os projetos que não estão ativos, a gente vai ocultar eles, deixar só o tarefa flex que a gente está fazendo, né? Tem lá ou então cria o repositório e aponta isso aqui para o repositório, né? Pode fazer isso. A gente cria o repositório e coloca ele no repositório. O perfil aqui da galera, eu vou ver se eu consigo. Eu ia pegar pelo repositório do Git, né? Ia bater no Git e ia pegar de forma automática, mas aí eu tenho que configurar o token, tem que ter um token de acesso. Eu ainda não fiz isso, eu não sei quanto tempo demorar para fazer isso, então eu vou fazer na mão. Eu vou pegar lá o link da galera que está ajudando no projeto e vou colocar aqui. Então quando ele clicar, ele vai lá para o GitHub também. E aqui, né, vou ajeitar os links aqui de baixo também. Então hoje a gente vai deixar esse site mais próximo da realidade, né? Porque ele está funcionando, tá funcional, mas ele não está funcionando, né? Eu tenho que ativar os links aqui. E aí eu vou deixar em um estado que a ideia é que a galera, né, os colaboradores, eles possam estar chegando nos projetos por aqui, né? Então, conforme os projetos forem entrando no DevOS, eles vão aparecendo aqui. E a ideia é pegar isso do GitHub. E para isso, né, para isso a gente teria que pegar a API do GitHub, a API do GitHub. Só que eu vou ter que estudar como é que eu consigo GitHub. Eu tenho que pegar a API do GitHub, que é esse cara aqui, né? Então eu tenho que estudar essa API para ver como é que eu faço para começar, né? Que eu tenho que fazer uma autenticação, tenho que gerar um token, esse token, né, eu tenho que cadastrar e deixar isso né, na aplicação para poder acessar. Então assim, eu tenho que ver como é que eu vou definir, configurar o site para isso. Aí se, né, até semana que vem eu conseguir, eu pensar que semana também enrolado. Se eu conseguir montar isso até semana que vem, eu gravo aí e pego. Mas a princípio hoje eu vou deixar fixo ali, né? Vou pegar de um JSON, eu quero enviar de forma de JSON para não perder, né? Para deixar lá o item. Depois que a gente fizer essa mudança aí, né? A integrar com a API, aqui tá pedindo para instalar o CLI no sistema, né? Eu tenho que ver passo a passo como é que eu faço para poder fazer essa ligação aqui do nosso projeto com o projeto para pegar para consumir a API do GitHub. Tá? Então isso aí demanda um estudo. Então por enquanto ele vai pegar de um JSON na minha máquina local e depois se eu precisar altero ele. Então vamos lá, galera. Vamos fazer o seguinte, vamos começar por partes. A parte mais complicada
é literalmente criar o componente que vai integrar, né, que vai ativar, né, e vai colocar os componentes na tela, tá? Então, vou partir logo para ele, depois eu faço os ajustes finais aí do nosso site. Então aqui no código eu tenho o componente do card do colaborador e tenho o componente do footer, né, do nosso footer lá. E eu tinha feito no nosso último vídeo que eu fiz através de template, falei que o template é o ideal. Sim, o template é uma tag do HTML que ela não aparece por padrão, ela fica escondida no código. Então, se eu pegar esse template e tacar lá no HTML, ele não aparece. Ele precisa que alguém mude o status dele, pode ser o HTML, o CSS ou o próprio JavaScript, que mude ali o status do componente do template para que se torne visível. E geralmente o template ele é referência para outros elementos, quer dizer que a gente consegue pegar ele, copiar ele, né, e injetar dentro de outros elementos. Tá? Então a ideia que é essa, que o template ele seja que um elemento que consiga pegar esses dados e depois clonar, né, copiar ele para outro elemento. E o styler é a mesma coisa, tá? Então o ideal é que todo o meu componente tenha essa estrutura, tenha tanto o template quanto o styler para ele poder trabalhar, tá? Seria uma forma de fazer isso. A outra forma seria eu ter os três arquivos separados também, né? Eu posso ter o styler separado ali, mas aí você vai ter vários arquivos, tá? O ideal talvez seria só ter o HTML, né? Tendo só HTML aqui para ele funcionar, tá? Então o que que a gente vai fazer? Para criar esse componente genérico, eu não vou nem mexer nos componentes anteriores. Eu vou criar aqui no nosso JS, que eu tenho aqui application, tenho server, main. Por que que o application está aqui? Deixa eu apagar aqui. O application está vazio, deixa eu deletar ele. Domain, deixa eu deletar. Tá vazio. Tem o service aqui. O service não tem nada. Deixa eu deletar também. Hein? Deletei. Então o que que eu vou fazer, galera? Eu vou criar um arquivo aqui, tá? Um arquivo novo, chamado... Um arquivo não, vou fazer o seguinte, vou criar uma pasta nova. Criar uma pasta nova chamada de core. Core. E essa pasta core aqui, ela vai ter dentro dela um arquivo, tá? Que eu vou chamar de components. .js. Essa pasta core, ela só para diferenciar da main, isso é. Se algum dia eu precisar pegar esse core e levar para algum outro lugar, fica fácil, né? Então toda vez que eu criar um item que eu posso reutilizar em outros projetos, eu vou colocar na core. Um nome que também poderia substituir esse cara aqui seria o help. Então seria muita aplicação que ao invés de usar core, eles usam o termo help, assim, helpers, se não me engano, helpers. São elementos que eles são comuns a todos os itens, né? Assim, eles estão no projeto, mas eles não pertencem ao projeto. Então, assim, a galera coloca como helper, coloca como úteis também. Então, você vai ver esses termos, esse útil, help, para que eles são itens que estão ali, mas eles não pertencem, eles são exclusivos do projeto, eles podem ser usados em outros projetos. Nesse caso aqui, o core, eu vou chamar de core, que seria o núcleo do sistema. Então, as aplicações que eu considero importantes, eu vou colocar aqui. Tá? Elas não pertencem a nenhuma camada, nada disso, elas simplesmente vão estar ali para poder ser a área mais importante do código. Por que eu estou fazendo isso? Porque a ideia é, se no futuro eu quiser transformar isso aqui em um framework, alguma coisa, eu literalmente mudaria o nome da pasta ali para o nome do meu framework e usaria em outro lugar. Então, por exemplo, poderia estar chamando aqui de framework. Né? Podia estar chamando de framework. Mas aí a galera, se eu colocar core aqui,
significa que são funções que são comuns a todo o sistema, mas também são importantes, tá? Elas têm uma importância no sistema. Tá? Então, e essa questão de pasta, tá? Isso aí depende muito da empresa e da galera que está montando o projeto. Então, como eu já falei, tem lugar que usa helper, tem lugar que usa util, tem lugar que usa core, tem lugar que usa utility. Então, você tem que ver como é que a galera usa no teu sistema para você poder fazer da mesma forma que a equipe está fazendo e não ficar criando regras. Aí se não for definido nenhuma regra, né? Se cada um monta o seu, vira uma zona. Mas aí você pode tentar por esse padrão, tá? Helper, útil, core é para o núcleo do sistema. Geralmente a parte mais importante do sistema fica ali no core. Tá? Então você pode fazer dessa forma. Aqui eu tenho o core, beleza. Aqui eu tenho o... Como é que ficaria melhor isso? Eu não quero... Eu tô querendo evitar criar arquivo, mas... index.js. Não, vou tirar aqui, deixar core aqui mesmo e deixa assim, é melhor. Aqui vai ser o seguinte, galera, eu vou criar uma função que vai ser a função create component. Essa função create component, ela é uma função que ela vai receber o nome do componente, tá? E os dados do componente. Os dados do componente. Então, é isso que ela espera receber o nome e os dados do componente. E o que acontece? Essa função, ela vai pegar, né? Ela vai pegar aqui, eu vou criar uma constante. Ela vai pegar o elemento, né? O elemento. Aí nesse caso aqui, esse elemento, ele seria lá nosso document query selector, que eu colocarei aqui o name do elemento. Tá? Então, ele vai pegar o nome do elemento. Vou criar uma outra constante, que seria o local, né? O local do contexto, o local do template. Tem template que ele vai pegar, né? Do arquivo de template que ele vai pegar. Aí, nesse caso, eu vou botar aqui um JavaScript formatado. E vou colocar o caminho do component. Aí esse caminho aqui, você pode pegar por aqui, ó. Você pode pegar aqui um footer da vida como exemplo. A gente pode vir aqui e pegar o caminho relativo dele. E colocar aqui, ó, dessa forma. Que ele vai me dar o caminho. E aí, onde está escrito footer, eu vou trocar pelo name do elemento. Só que aqui é o seguinte, eu não vou colocar a palavra component, tá? Vou deixar, tá ficando muito redundante component. Eu vou deixar só o nome do elemento, porque ele já vai estar em uma pasta chamada component. Então presume-se que tudo ali é um componente, tá? Então vou deixar mais curto isso aqui. Então ele vai entrar na pasta de componentes, ele vai acessar uma pasta com o mesmo nome do componente e vai pegar um arquivo HTML desse componente. Então essa seria a ideia. E vai colocar aqui no nosso arquivo. Beleza. O próximo passo seria ele carregar, né? Ele pegar e montar esse template. Ele preparar esses templates para ser montado. E para isso a gente vai usar o comando fetch, né? O comando fetch, ele pega lá o local, o template, e ele tem aqui, né, o comando fetch, ele espera receber, né, ele executa o comando e ele te retorna o 10. Né? O que é o 10? O 10 seria o resultado verdadeiro da busca. Então, se ele trouxer um resposer, que é aquele res de resposer, se ele trouxer ali um resultado verdadeiro, e esse resultado verdadeiro eu transformo ele em texto,
aqui ó, em texto. E depois eu posso pegar esse resultado aqui, e manipular ele. Por exemplo, ó, aqui eu posso botar context. Vou botar aqui text dessa forma. Chamar de context aqui para ficar bonitinho. Context. Então aqui, ó, o comando fetch, né, ele tem o estado do ten, que é o verdadeiro, e você pode usar isso em forma de cascata. O que seria isso? Ele executou a primeira vez, funcionou, ele gera uma segunda resposta. Nesse caso aqui é um context, que seria o resultado da conversão do texto, que aqui está faltando parênteses, tá? Que seria o resultado do texto. Então aqui ele vai pegar um resposer, olha lá, o resposer. Esse resposer é o que vem da API, é o que vem lá da leitura do arquivo, né, do nosso servidor. E depois ele converte para texto, e esse context aqui, ele vira um texto, né? Ele vira uma string. E aí você pode manipular essa string, tá? Aqui dentro. Agora, se ele não funcionar, você pode aplicar um can't. O can't seria a resposta do negação. Isso é se ele não conseguiu pegar os dados. Então, se ele não conseguiu pegar os dados, você pode gerar um erro, e pedir para ele mostrar esse erro em algum lugar ou fazer alguma ação com esse erro. Nesse caso aqui, eu pedi para ele mostrar o erro para mim. E além do can't, você tem o finale, que é quando ele termina a ação. Então, quando ele terminar a ação, né, ele terminou de fazer lá a leitura do arquivo, ele vai executar o que está aqui dentro desse finale. Quer ver? Eu vou botar aqui um log aqui para indicar que ele finalizou. Quer ver? Eu vou botar aqui contexto terminado. Né? Então o finale vai sempre que terminar o contexto, sendo positivo ou negativo, ele vai executar, ele vai mostrar esse cara aqui. Então o fetch, né, ele tem esses estados, né, os estados de feito, que é o ten, né, ele pode ser cascateado. Tem o can't, que é o erro, a negação, caso deu errado alguma coisa, né, ele vai mostrar o erro. Eu vou botar aqui, ó, erro, assim. Tá, o erro. Aqui faltou uma vírgula. Ele vai mostrar o erro para mim. E no caso do log aqui eu botei para ele falar que finalizou, né? Que o contexto terminou ali a leitura, né? Contexto, leitura, contexto terminada. Vou botar aqui. E tá escrito terminada errada, né? Lexia bate forte. Leitura, contexto terminado, né? Que é o contexto que ele tá, tô querendo pegar aqui. Então isso aqui seria uma forma dele ler esse contexto aqui, tá? E aí, pegando o contexto, eu iria fazer o que? Eu ia fazer o que eu fiz aqui no nosso footer, né? Eu ia criar o elemento, ia fazer tudo o que ele fez aqui, né? Pegar o elemento, aqui, ó, criar um DOM do template. Então vamos fazer isso. Vou criar aqui, ó. Vou criar uma constante que ela vai receber o DOM. Esse DOM nada mais é do que um elemento que faz a mudança do que ele está lendo. Então vou dar aqui o new DOM parse. Ele vai mudar elementos do DOM do JavaScript, né? Ele tem a possibilidade de mudar lá, né? Pegar textos e transformar em HTML, HTML em texto, no caso do XML ali como referência. Então ele tem essa capacidade de fazer essa conversão. E agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar uma variável chamada template. Vou colocar aqui um const template. Ó, até apontou para mim ali o, o que ele queria fazer, né? Aqui está pegando o contexto. E nesse caso aqui eu estou pegando um HTML, XML, HTML, texto HTML. E aqui eu vou colocar um query selector. Por quê? Porque
Aqui ele tá pegando, né? Aqui ele tá pegando o seguinte, ele tá pegando o elemento do contexto e tá transformando ele no HTML, né? Então tá lendo como um HTML. Só que esse cara aqui, ele vai pegar todo o documento. E eu não quero pegar todo o documento, eu quero pegar só o template. Então, depois que ele transformou isso aqui em um documento, ele pega para mim só o template desse documento e joga aqui para dentro, né? Só o conteúdo do template aqui para o meu elemento. E aí, eu tendo o conteúdo do template, o que eu posso fazer? Eu posso injetar ele no elemento que eu selecionei aqui em cima, que seria o nosso element, né? Pedindo para ele adicionar. E aqui tem uma jogada. Eu não posso adicionar ele direto. Tá? Nesse caso aqui não. Eu vou ter que pegar o contexto dele. O contexto dele. Tá? Só que dessa forma até funcionaria. Né? Ele ia pegar o elemento e desse template, que é o caso aqui do componente, no caso aqui do footer, ele pegou o template, é tudo isso. Só que eu não quero o template, eu quero o conteúdo dele. Eu quero o que está dentro dele, né? Que são essas divs aqui. Então, eu tenho que pegar o conteúdo, né? O content dele. E funcionaria. Só que a documentação, né, do HTML, do JavaScript, que lida com o DOM, eles recomendam que você, no caso do template, não pegue o template de qualquer jeito e taque lá. O ideal é que você crie um clone dele. Tá? É recomendado que você sempre crie um clone desse elemento. E o clone aqui, ele espera receber um booleano. Vamos botar aqui um true aqui para ver se ele vai. Clone node, dep node. Copia o nódulo, copia e inclui o nódulo descendente. Isso, ele vai copiar e vai incluir todo mundo. Beleza. Aí nesse caso aqui, né, se eu chamar esse create component, passar o elemento, ele deve criar esse elemento na tela lá para mim. Tá? Essa seria a ideia. Então, se eu chegar no main aqui agora, no main, for aqui no nosso código aqui, eu tenho aqui os colaboradores, certo? Tem aqui os colaboradores. Se eu chegar aqui e criar, vamos criar aqui um card traço collaborators, card collaborator. Dessa forma, cria um item que não existe no HTML. Essa tag não existe. Card collaborator, criei ela. Então, se eu for aqui na main aqui, der o comando create component card collaborator, opa, tem que ser entre aspas, card collaborator. Primeiro que o create component não existe, né? O create component tem que ser importado. Então, vamos dar um import aqui, um import from. Aí eu coloco aqui não ponto barra core barra components. Aí aqui sim agora eu vou ter o create component. Beleza. Então nesse momento aqui, né, quando eu rodar o meu código, ó, quebrou bonito. Vamos ver o que quebrou. Erro de sintaxe, não é possível ler o create component, tá? Ele fala que não achou esse cara aqui. Vamos ver por quê? Porque eu não exportei ele, tá? Vou dar aqui um export aqui. Beleza. Tá, esse cara aqui não é meu, ele tem que aparecer aqui, ó, leitura de contexto terminada. Né? Então ele conseguiu ler o contexto. Cara, eu tô com o Mozilla, deixa eu abrir o Chrome. Só que o Chrome ele não tá abrindo. Deixa eu parar aqui.
Apertar o F5. Agora foi. Chrome. Agora eu prefiro o Chrome. O debug do Chrome eu acho melhor que o do Mozilla. Nesse ponto eu acho ele melhor. Tá, que ele falou que não achou o card collaborator. Porque não existe, né? Ele não existe, por isso que ele deu erro. Porque aqui, quando eu colocasse a rota aqui, deveria aparecer o nosso componente. Porque nos componentes não existe esse cara. Então vamos criar uma nova pasta. Card collaborator. Ele está com dois L's. Criar um novo arquivo. Card collaborator.html. E aí eu vou pegar esse HTML aqui, vou copiar ele, né, do anterior, do antigo. Vou colar aqui dentro. Vou colocar o template. Vou ajeitar aqui e vou salvar. Salvei. Então o que eu fiz aqui? Eu literalmente criei um novo card, só que diferente do anterior, que esse tem um template. E ele está sendo chamado pela função do component genérica, né? Seguindo aqui a regra do caminho. Então o outro aqui, né, card collaborator também. Só que esse card collaborator aqui ele tem dois L's e ele tem só o HTML ali na pasta, tá? Bem, feito isso, vamos ver lá o resultado do nosso template. Se eu der o reload aqui, olha lá, ele já achou, tá vendo? Ele já achou o conteúdo. E como eu falei, o template ele não aparece. Se a gente for aqui ver os elementos, ele tem o conteúdo aqui, ó, tá vendo? Mas o template não aparece, né? Ele fica oculto, né? A folha de estilo fica tudo oculto, ele não é carregado. Beleza. Então aqui, ó, ele já leu o contexto. Beleza. Tá carregando os cards antigos. E ele não conseguiu ver o avatar, né? Tá dando erro aqui no avatar que ele não encontrou um avatar aqui. Bem, vamos ver lá o porquê que não carregou o restante. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou botar o breakpoint aqui. Vou atualizar o projeto. Aqui, ó. Aqui eu tenho o conteúdo. Beleza. Vou pedir para ele adicionar no elemento. Ele adicionou. Esse elemento aqui, eu tenho que ver se ele existe. Eu acho que ele... Ah, tá aqui, card collaborator. Então, se eu for aqui no nosso inspecionar, deixa eu tentar fechar aqui algumas coisas, galera. Aqui, ó. Se eu for vir aqui, tenho essa div tem um card collaborator. Ele tá vazio, tá vendo? Ele tá vazio. Deixa eu dar o próximo passo. Que ele não tá adicionando. Talvez porque aqui eu botei true, né? Eu teria que colocar template. Vamos ver agora se vai. Também não foi. Por quê? Por quê? Porque tá vazio. Card collaborator. Ele tá fazendo a leitura. Não, ele tá fazendo a leitura aqui, mas ele não tá me dando. Ele tá me dando erro. Então, context template, content shielder clone. Vamos ver aqui. Breakpoint. Element pegou. Aqui, ó. O element aqui pegou. O DOM aqui vai ser criado. Cadê o element? Element aqui. Então, ele está aparecendo aqui, o card, a div, só que lá na tela não deve estar aparecendo porque aqui tem que ter foto, tem que ter o styler. Então, tem que fazer agora os dados, né, para ele poder aparecer. Sem os dados ele não aparece. Então, ele até pode
está sendo inserido aqui. Então, mas aí deveria estar. Por que que não está aparecendo ali? Ele deveria estar aparecendo ali pelo menos um dentro do item. Tá, vamos ver o porquê. Content template, que é texto. Aqui eu tenho template, ele transformou o contexto em HTML e pegou o template, tá? Isso aqui está funcionando. Aqui, content. Eu acho que eu não preciso disso, cara. Eu posso deixar sem. Vamos ver. Deixa eu botar aqui um console.log aqui. Nesse elements. Que eu quero ver como é que ele tá. Então, o card está sendo adicionado, tá vendo aqui? Ele está sendo adicionado, só que ele não aparece porque tá dando erro no link, dando erro nos itens. Ele está funcionando. Só que sem o estilo, sem nada, ele não aparece. Eu vou tirar aqui, ó. Eu não precisaria do append. Aqui, ó. Console.log, mas o clone node, ele é recomendado que você use para ele não dar problema de segurança. Que ele vai tirar um clone do objeto. Aqui, vamos ver. Aqui, ó, viu? Dá no mesmo. Então, eu com clone e sem clone dá no mesmo ali, porque o passe já transformou em objeto. E aí ele tá com os atributos aqui, ó, o name, o avatar. E aí ele fica dando erro, que não achou aqui. O avatar aqui na linha. O avatar não foi encontrado. Que ele tá tentando botar a figura aqui, tá quebrando. Quer dizer, o meu objeto tá funcionando, né? Só que para esse objeto aqui, eu precisaria dos dados para ele poder preencher, né? Como eu fiz aqui no componente anterior. Componente anterior, eu criei uma função que ele pegava os dados, né, do arquivo do JSON e trazia esses dados para mim. E eu montava esses dados na tela ali para ele poder mostrar no elemento. Tá? Então eu fiz dessa forma. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, antes de fazer isso, o ideal é que esse código aqui ele fique separado. Como assim? Ele seja organizado de uma forma que fique mais fácil o entendimento dele. Porque do jeito que tá, vai ficar confuso. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho, né, o comando que vai criar o componente, certo? A função que cria o componente. Só que dentro dele eu tenho uma função que pega os dados do contexto. E só com esses dados ele vai lá e pega depois os elementos, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função aqui separada, que ela não vai ser exportada, mas é para poder diminuir a complexidade da função, que essa função está ficando muito grande. Que seria a função para vamos botar aqui para pegar o contexto, né? Vamos botar aqui, ó, get contexto. Get contexto, dessa forma. E para pegar esse contexto, o que essa função precisa? Ela precisa do local. Então ela vai pegar aqui o local do template. Vou dar get template context. Então essa função, deixa eu tirar o breakpoint aqui, que senão fica toda hora parando. Deixa eu parar aqui a aplicação. Quando você estiver criando uma coisa nova, não roda em modo debug. Pelo menos assim, aqui o IntelliSense do VS Code ele vai ficar maluco. Então talvez o interessante não seria você rodar com ele em debug, tá, galera? Assim ele fica mais rápido. Então, o que esse código vai fazer? Ele vai pegar o contexto. Quer dizer que ele vai esse fetch aqui, ó, ele
passaria para esse cara aqui, tá? Vou botar ele aqui dentro, assim. E o que que esse cara vai fazer? Qual é a ideia dele? A ideia dele é pegar o contexto e retornar esse contexto. Só isso, tá? Então, para isso acontecer, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar aqui uma constante que eu vou chamar de context aqui, ó, context, que é a função que ele retornava aqui embaixo, dessa forma, tá? E aqui eu tenho que botar o await. O que que é o await? O await é para que ele espere a função. Então, o que que acontece? Essa função fetch, ela é uma função que ela executa de forma assíncrona. Isto é, conforme o código é lido, ele acha um comando fetch, ele faz a requisição, ele faz a chamada e continua o código continua indo. Quando essa requisição te dá um retorno, que pode ser verdadeiro ou falso, ele volta o código para cá, né, para esse contexto, né, para onde está aqui o nosso conteúdo e executa esse conteúdo. Quando eu coloco o await, eu falo para ele, olha só, essa função é assíncrona, mas eu quero que você espere ela aí, tá? Fique aí paradinho esperando o resultado dela. Então, ele vai disparar a chamada para o servidor, né, para pegar o nosso arquivo. Só que ele vai ficar esperando até dar um retorno aqui que é o nosso content, tá? E aí com isso, o que que eu posso fazer? Eu literalmente eu posso estar tirando aqui, né? Tirando esse tem aqui não preciso, tá? Esse cat aqui eu posso até deixar ele, assim eu posso até deixar ele aqui, mas eu posso tirar ele também e o finale também, tá? Eu posso estar tirando. E aqui eu posso dar um return do context aqui, dessa forma, tá? E aí ele vai retornar aqui meu contexto, tá vendo? Que pode ser um sem retorno ou uma string, que é o que vai retornar aqui do nosso contexto. Só que o await para funcionar, ele precisa que você mude a função para uma função assíncrona. Isso é, eu tenho que falar que essa função é uma função assíncrona. Eu tenho que colocar o async na frente. Então toda vez que eu usar o await, a função que eu tô, né, que contém o await, ela tem que ser marcada com o item assíncrono para ele poder saber que é uma função assíncrona, mas ela vai ter que esperar, né? Ó, espera aí que essa função, essa função ela é assíncrona, mas ela precisa ter ali um tempo de espera. E aí, esse conteúdo aqui, né? Esse fetch aqui, né, esse contexto, ele sairia daqui, junto com esse cat, dessa forma. Só que aí eu preciso do content, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui criar uma constante chamada context e ela vai receber o que? Ela vai receber o get template context, passando aqui o nosso local temp dessa forma. Então o que que eu fiz aqui? Eu tirei, né, a busca do contexto do conteúdo, eu transformei em outra função. Então se por algum motivo a leitura do item não foi carregado, o elemento não foi preparado, não foi carregado, ele vai dar né, ele vai, assim, se eu, por algum motivo o elemento não foi carregado, eu sei que o problema está nessa função, né? Aqui tá, tem que botar o context aqui embaixo. Context. Eu sei que a função está aqui embaixo, né? Que essa função aqui, ela deveria estar carregando, né? O elemento e ela não está carregando. Está dando algum problema ali na hora de carregar, tá? Então ele vai fazer o fetch, vai executar o fetch e a resposta aqui, né, que é o resposer, ele vai colocar no contexto. Se ele der um erro, né, ele vai disparar aqui a ação do erro. Se ele der finalidade, assim que terminar, ele vai falar que a leitura do item terminou. Então aqui, ó, o context, tá? Ele vai ser chamado, mas ele, como ele é uma função assíncrona, eu tenho que colocar também o await aqui na frente, await. Assim. E da mesma forma, eu tenho que botar o async aqui em cima. Então, se eu lancei o await dentro da função, eu tenho que colocar o async lá em cima. E aí, o meu contexto ele vai estar lá, ó, falando que recebeu um void
ou uma string, quer dizer, ele tem uma string ou não tem, ou ele achou o item ou ele não achou, né? E aí a gente poderia estar colocando aqui, né, um if, por exemplo, assim, ó, um if context, dando aqui um return, que aí seria o seguinte, ó, ele não achou o componente, ele vai embora. Ele não faz nada, ele para aqui mesmo. Então seria uma opção. A outra opção seria eu gerar um erro aqui falando que o componente não foi carregado, tá? Seria uma opção também, que eu acho que é até melhor nesse caso. Mas vamos tirar isso aqui. Vamos deixar assim. Deixar assim, vamos fazer com uma abstração que tudo dá certo, que é o que a galera faz primeiro. Então, vamos imaginar que tudo vai ser feliz, lindo e maravilhoso. Aí então, ele pegou o contexto, ele vai gerar aqui o componente, só que o que acontece? Esse componente aqui é aquele componente que não tem dados, né? Então eu preciso montar os componentes ou preparar os componentes ali com dados, né? Com os dados que vêm de fora. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de mount elements. Essa função ela vai receber o contexto e vai receber os dados. Tá? Então essa função ela vai fazer isso, ela vai receber os elementos e dados e ela vai fazer isso aqui, ó, o que está aqui, tá? Ela vai fazer exatamente o que está aqui. Vai montar para mim o elemento. Vou tirar daqui e vou colocar aqui assim, dessa forma. E o que que esse cara aqui vai fazer? O que que esse monte de elementos vai fazer aqui? Tá? Ele vai, na verdade, ele vai montar para mim uma lista de elementos. Tá? Então eu vou colocar aqui um let list elements, que começa com uma lista vazia. E aí eu vou fazer o seguinte: assim que ele montar o elemento, ele vai vir e vai adicionar nessa lista o template, né, que ele criou, tá? Dessa forma. Aí nesse caso aqui, eu posso estar pegando esse cara aqui, ó, na verdade. Esse template assim, ó, já pronto. E vou retornar, dar um return list elementos. Ai, Fabiano, não entendi nada. Mas olha só, seria o seguinte, ó. Ele tá aqui, nesse caso aqui. Ele vai começar a fazer o nosso elemento, né, nosso item. Ele pega aqui, cria o DOM, né, que ele faz essa composição ali, essa mudança, né, esse parse do texto para um elemento em HTML. Ele cria uma lista vazia de elementos, porque a ideia aqui é que você crie mais de um elemento. Porque conforme os dados que vêm do item, eu preciso multiplicar. Porque se vem só um dado, é um elemento. Se vem um ou nenhum dado, é um elemento só. Se vem mais de um elemento, eu vou ter que retornar uma lista de elementos. É o caso do card dos colaboradores. Eu vou ter uma lista de elementos repetidos, só que o conteúdo deles é diferente, né? São distintos. Então eu tenho que falar para ele isso, ó. Vai vir um contexto e eu ver os elementos. Se vier só o contexto, é um elemento só. Se vier um contexto com dado, é um contexto com um dado, né? Se vier um contexto com um monte de dados, então você vai devolver um monte de elementos ali, né? Vai pegar esse contexto, vai atualizar ele, vai devolver uma lista de elementos. E esses elementos vão ser colocados na tela. Então a ideia seria essa. Então isso que ele vai fazer, ele vai pegar aqui o contexto, vai pegar o template, vai clonar esse elemento e vai devolver para a tela. Só que, se eu tenho dados, isso aqui já vai ser errado, né? Isso aqui só vai acontecer se não tiver dado nenhum, tá? Ou se o dado, né, se ele tiver mais de um dado, ele já vai começar a fazer isso de uma forma diferente. Então o que que a gente vai fazer aqui, né? Se os dados que forem enviados para mim forem maiores que zero, quer dizer que eu tenho dados
que foram enviados. Ele vai pegar a lista, né, que já está vazia ali e vai zerar ela para mim. Vai zerar a lista. E vai fazer o seguinte, esse template aqui de cima, ele vai ser modificado também. Então tem que select, tá? Porque se eu botar const, eu não consigo mudar ele depois. Eu vou falar que o template aqui, ele vai receber o DOM, como tá aqui, ó, igualzinho, é a mesma coisa aqui de cima. Que é assim, a mesma coisa. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho uma lista de dados. Se eu tenho uma lista de dados, né, eu tenho mais de um dados, eu vou usar o comando for. E nesse caso aqui eu vou usar aquele comando for off. O que o for off vai fazer? Ele vai pegar os dados que o cara tem, e validar como dado. Isso é cada um dos dados, ele vai contar, ele vai passando nesses dados, e cada um desses dados ele vai tratar como um dado isolado, né? Vai repetir quantas vezes os dados foram enviados para você, tá? Então isso aqui vai ficar dentro desse for, tá? Só que tem um detalhe, o elemento, o dado que vai vir para mim, ele vai vir na forma de objeto. Como assim, Fabiano? É o caso aqui do nosso mock dos colaboradores, né? O mock dos colaboradores, ele é um objeto, outro objeto, outro objeto, quer dizer, uma lista de objetos. Então ele vai ter que pegar, vai ter que ler esse objeto e ele vai ter que fazer o sistema de chave e valor. O que é o sistema de chave e valor? Ele vai ter que ver qual é o key, qual é a chave e qual é o valor desse elemento. Qual é a chave, qual é o valor desse elemento. Qual é a chave e qual é o valor do elemento. E quando ele percebe a chave e o valor, para esse cara aqui, para esse elemento que está criando, ele tem que substituir lá no contexto que ele carregou. Então esse contexto tá aqui, ó, esse contexto que ele está recebendo, ele tem que ser modificado. Cada vez que ele fizer isso aqui, ele vai ter que modificar. Então o que a gente pode fazer? A gente primeiro vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma constante, pode ser uma constante. Essa constante vai ser chamada de case, vou chamar aqui de case. E ela vai receber, olha, até apareceu ali para mim porque eu já fiz isso antes. O object case. Esse object keys é o seguinte, quando a gente trabalha com objeto, que é o caso aqui da lista, o JavaScript ele tem algumas funções que manipulam objetos. E uma delas é a key. O que a key faz? A key ela pega só as chaves do objeto. Ela monta uma lista só com as chaves. Então nesse caso aqui ele vai montar uma lista com avatar, nome e link. Né? Então eu vou saber que esse dado aqui, né? Esse dado aqui que eu estou manipulando, ele tem 3 keys: avatar, dado, avatar, nome e link. E esse dado aqui, ó, dado, assim, agora sim, dado. E esse dado, ele tem que ser alterado no contexto. Né? Então vou criar aqui uma outra constante chamado template context, né? Temp context, que vai receber o contexto, assim. E eu vou pegar esse contexto temporário que eu fiz aqui e eu vou ter que alterar esse contexto. Vou ter que alterar esse contexto com as keys que foram passadas para mim. Então, assim, para cada key que eu tenho que entrar no contexto e mudar. Então, exemplo, ó, aqui eu tenho uma key, que é o link. Ele tem que entrar aqui e trocar. Depois ele tem que entrar de novo no template e alterar o avatar. Depois tem que entrar de novo e alterar o name, né? Para fazer essa troca. Eu poderia fazer com expressão regular também, tá? Tem como fazer. Mas acho que assim fica mais fácil vocês entenderem. Então aqui vou ter que fazer um outro for. Só que agora, né? Esse for aqui, também o for. Eu vou criar aqui uma const chamando de key of case. Of
case. Assim, e ele tá me trollando, hein? Off case. Assim. Para cada key que ele tiver, né, no seu contexto, ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar o contexto. Então ele vai vir aqui, ele vai fazer o seguinte, aqui o contexto temporário, ele vai receber o contexto temporário, só que alterando aqui, né, dando aqui o replace, que é alteração. O que ele vai alterar? Ele vai alterar a palavra que está entre chaves, mas que tem dentro dela uma key. Isso é o link, o avatar e o nome. Ele vai alterar para quê? Ele vai alterar para o dado que está sendo carregado, que tem essa key também. Tá? Então, quando a gente manipula o objeto, se você chegar no objeto e colocar aqui, ó, por exemplo, se eu chegar no objeto aqui da lista, estou na lista aqui do elemento, se eu chegar aqui e boto dado avatar entre colchetes, como se fosse um array, ele pega esse dado para mim. Então, se eu colocar dado colchetes nome, ele pega o nome para mim. Então, é isso que eu estou falando para ele aqui, ó. Você vai pegar cada key que tem no contexto, vai ver qual é a key atual que eu tenho e vai trocar ela pelo dado que eu tenho também nesse contexto. No final, você vai ter um contexto já atualizado. Aí, esse contexto atualizado, que ele vai entrar aqui no lugar desse context aqui, ó, para ele ser clonado e colocado dentro da lista. Então, aqui eu tenho um trabalho de pegar os dados, né? Cada dado que eu tenho, pegar uma chave, né, desse dado para saber quais chaves eu tenho nesses dados, clonar, fazer uma cópia do contexto para não alterar o contexto original, tá? É, e conforme, né, eu tenho essas chaves, eu vou alterando, fazendo uma troca ali no contexto do meu elemento. Feito isso, eu vou ter que, né, o template já com o contexto atualizado e ele colocou na lista. E depois me retorna a lista. Quer dizer, isso daqui ele só vai fazer se eu tenho mais de um dado, né? Se vier mais de um dado para mim. Se vier, é, é, se não vier dado nenhum, é o caso do, sabe, um elemento estático sem nenhuma informação ali, ele ele não vai usar essa função aqui para alterar os dados. Ele vai simplesmente mostrar o elemento na tela ali e acabou. Tá? Então ele só vai entrar nesse looping aqui de chaves e outros elementos se o dado for passado para ele. Tá? Bem, tendo essa função de montar o elemento, eu venho aqui, ó, aqui em cima, vou criar uma constante chamada lista de elementos, que ela vai receber o quê? Ele vai receber o meu monte elemento lá de baixo, aonde eu passo para ele o contexto que eu acabei de gerar e os dados que vão vir de fora do meu elemento. Tá aqui em cima, ó, eu botei dados, né? E vocês não falam nada. Não é dados, é datas. Agora sim. Aqui, ó, é data. Data. Agora sim. Agora tá certo. É só questão de nome, né? Ah, então aqui não é dados, é data. É porque eu tô em inglês, né? Tô fazendo em inglês, então datas. Beleza. Né? Então aqui ele vai me dar uma lista de elementos. Aí eu tendo a lista de elementos, o que a gente faz? A gente vem aqui no for of, pegando a lista de elementos, aí eu vou colocar aqui, ó, new elemento, porque eu já tenho o elemento ali em cima. E aí eu vou falar o seguinte, que ele vai adicionar aqui na lista um novo elemento, new elemento, dessa forma. Aí com isso, né, se eu vou lá no meu, no meu que não está rodando, né, aqui, ó, eu devo ter duas listas. Opa, falhou. Não tem duas listas. Vamos ver. Letter. Eu escrevi acho que letter errado. Ah, tá. Ele não pegou o elemento. Aqui ele não pegou o elemento.
É porque eu não tô passando o dado. Então aqui tem que ser data and datas. Datas and. Porque eu falo assim, o dado tem que existir. O dado tem que existir. Aí o erro do data sumiu. O dado tem que existir e tem que ser maior que. Tem que ser maior que. Então, o dado tem que existir e ele tem que ser maior que zero. Tá? É aqui no caso ele tá dando erro no avatar. Ó. Eu não tô conseguindo pegar o avatar. Por quê? Porque o meu template aqui ele tem avatar. Então vamos passar os dados para ele. Para passar os dados para ele, eu teria que pegar aqui, ó, fazer esse cara aqui, né? Esse get aqui. Para não ter que fazer esse cara de novo, eu vou dar um export aqui. Vou exportar ele nesse cara aqui, nesse cara. Depois eu vou tirar ele daqui, tá, galera? Eu vou tirar ele daqui e vou colocar no lugar certinho dele. E aí, eu vou vir aqui no main. Vou dar um import aqui. Aí, como eu já tenho aqui o card aqui dos colaboradores aqui em cima, é só colocar uma vírgula e importar o get collaborator. Tá? Aí eu vou criar aqui uma const collaborator recebe. Aí eu tenho que colocar aqui o await get collaborator. Beleza. Aí aqui eu venho e coloco o collaborator dessa forma. Então com isso eu já tenho os dados. Na linha 40. Temp context. Ah, tá. Eu botei como const. Não pode ser const, galera. Aí vocês não falam nada, né? Tá bom, perdoa. Perdoa você. Perdoa. Aqui, ó. Todo dado que é modificado, ele não pode ser uma const. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui não pode ser const, tem que ser let. Porque eu tô modificando ele aqui, tá vendo? Então não pode. Ah lá, viu? Agora eu tenho as listinhas aqui, ó. Essa listinha, ele só tá formatado porque ele tá pegando o do anterior. Se eu for aqui no index, aqui, ó, o index, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele tá pegando o que eu adicionei aqui na classe, né, como estilo. Eu vou tirar esse cara daqui, que aí vai aparecer aqui tudo quadrado, tá vendo? Sem formato, normal. Para pegar a folha de estilo do componente agora, a gente já tem aqui, ó, a função para montar ele, a função para pegar o contexto. A gente vai criar uma função, uma function, que é o getStyler. GetStyler. Ou mountStyler, né? Vou botar aqui, ó, mountStyler. Styler. Que ele vai receber o contexto. Vai receber o contexto. Essa função aqui se parece muito com essa daqui de cima. Essa aqui, ó. Só que ela vai pegar, né? Não tem uma lista de elementos. E ela retorna o elemento do estilo. Só tem um, então é só dar o return aqui. Assim. A diferença é que o template aqui, na verdade, é o styler. Ele vai pegar o styler lá da página. Então aqui seria o nosso styler. Ele vai pegar aqui ó, a variável styler. Pode ser uma const, porque eu não vou alterar ela. Tá, aqui. E retorna o styler ponto content.
Nesse caso aqui não, ele vai retornar o styler. Ele vai retornar o styler por completo. Não precisa ser o conteúdo não. Então aqui, ó, ele vai lá, pega, né, o contexto, ele separa o styler. E aí, só vir aqui agora, você pode criar uma const styler, né, styler element, que vai receber o mounter styler, passando o contexto dessa forma. E aí você chama aqui o elemento e dá o append element styler nele. Então, aqui eu estou criando os elementos, né? Quer dizer, estou adicionando ele. Só que para criar, eu tenho que pegar o template, né? Eu tenho que montar os elementos na casa da lista de elementos, né? Vou lá e monto eles para mim. E depois eu aplico a lista de styler no elemento. Tá? Então, feito isso... Opa, deu ruim aqui, hein? Por que que deu ruim? Por que que deu ruim? Porque eu tenho que colocar no meu index esse cara aqui, ó, essa class, para ele ficar bonitinho, bonitinho assim, né? Aí, se eu fizer isso, aí ele fica bonitinho, tá vendo? Só que esse cara aqui agora, ele tá vindo do meu collaborator, né? Do meu card collaborator. Dessa forma. Aí, se eu quisesse que esse efeito ele ficasse dentro do card collaborator, eu viria aqui, ó. Não, não posso. Não posso, não posso, não posso. Não tem que ser. É porque ela tá aplicando. Ali são os cards separados. Não, não posso. Eu teria que fazer isso. Não, não tem como, não tem como. Não tem como. Eu teria que mudar isso aqui. Não, tem que ser assim. Tem que ser aqui. Porque senão eu vou ter que mudar o elemento aqui. Eu tenho que mudar o elemento aqui para ele não trazer só o card. Seria uma lista de card. Aí vai ser complicado. Entendeu? Eu teria que pegar esse cara e injetar nele mesmo a lista. Tem como fazer. Mas deixa rolar. Deixa rolar, que senão vai ficar meio complicado isso aqui. Mas eu coloquei aqui o elemento igual de cima, só que agora a diferença é essa. Eu estou usando o componente que ele só tem um arquivo, que é o arquivo de HTML e CSS, aonde eu chamei ali o na main. Na main aqui eu chamei o colaborador e chamei aqui ele para ser criado. Quer dizer, os dados estão nesse arquivo, na main. Eu não tenho mais um arquivo aqui de CSS, né? Eu não tenho ele aqui. Aí, nesse caso, eu colocaria, né, esse elemento, esse, essa chamada na camada de aplicação do meu site. Que nesse caso pode até ser main, porque basicamente o DevOS ele vai ter a princípio só uma página. Então a main poderia ser esse papel ali de aplicação, né? Ela tá chamando os elementos, pegando os elementos. O que não tá legal é esse get collaborator. Esse get collaborator tá pegando do componente. Então já estaria errado aí. O ideal é que o get collaborator viesse do banco de dados ou da API, né? Do, do nosso GitHub, tá? Mas aqui, ó, tá funcionando já, né? Tá funcionando. Aí se eu quisesse que ele pegasse o, o, o footer, né? Eu colocaria aqui, ó. Eu duplicaria esse cara aqui. Opa. Duplicaria esse create component, duplicaria ele, passaria aqui o footer, assim, ó, o footer, sem dados nenhum, só que o footer lá ele tem um dado que é a data, né? Ele vai ficar com a data errada. Né? Sem ali a data. Aí aqui eu teria que criar um footer, uma nova página chamada footer.
com um arquivo chamado footer, dessa forma, ponto .html. Aí eu pegaria o HTML daqui, copiaria e colocaria aqui assim, dessa forma. É o nosso footer. O meu site ficar com dois footers. Ficou com dois footers. Por quê? Porque eu estou chamando no main um footer, né? Um import do footer. E aí eu posso estar tirando esses imports aqui, né? Posso estar tirando esses imports. Só que o get collaborator ele vai quebrar, né? Ele vai quebrar porque ele não existe aqui, né? Então o que eu teria que fazer? O que seria o get collaborator? O get collaborator, né? Eu tenho que passar a data aqui, né? Deixa eu botar aqui, ó. Aqui a data, faltou a data ali do rodapé. Calma aí, deixa eu botar a data ali. A data é esse cara aqui, ó. Tem que criar uma variável ali para data e passar a data. Aí aqui eu tenho que passar isso aqui, ó. Aqui seria o que? Seria um vetor. Então, um vetor onde você vai ter um objeto do tipo date. Aí não precisa botar date. Passando ali o date here. Assim. Que é o meu dado. O meu dado sempre vai ser um array. Ah, quebrou o quê? É o get collaborator. O get collaborator quebrou. Ele fica tentando passar e não acha. O que eu posso fazer é isso aqui. Para ele deixar passar. Olha lá. Aqui quebrou porque não tem dado, né? Eu tenho que pegar lá o get collaborator. E aí o que acontece? Aí esses caras aqui, ó, esses componentes que eu não estou usando, que é esse daqui, que eu vou deletar ele, ó, deletar. Esse filtro aqui que eu não estou usando, vou deletar ele também. A complexidade está diminuindo, tá vendo? Eu tenho só HTML no meu código. Eu tenho um componente que ele tem uma complexidade grande, mas ele vai ser reaproveitado em todos os componentes do meu site. E na hora de chamar, eu só tenho que pegar os dados que eu quero e jogar naquele componente, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho que, né, pegar ali os colaboradores e colocar aqui no colaborador, tem que pegar a data e colocar na data do elemento. Então, se eu conseguir resolver isso, beleza. Aí tá. Essa questão de pegar coisas que estão fora da minha aplicação, né, que estão fora do meu ambiente, que é o caso aqui do Collaborator, em uma aplicação real ele ficaria em uma camada se a gente fosse trabalhar com DDD, né? Domain Driver Design. Que nada mais é do que separar o código em pastas, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Então, nesse caso ali, eu ia criar uma pasta chamada, pode ser aqui, ó, infra. E nessa pasta infra aqui, eu ia criar um novo arquivo chamado, pode ser collaborator, collaborator.js, ponto infra JS, pode ser assim também, você pode estar associando o que é no nome do arquivo com ponto. Mas nesse caso, a galera chama muito de repository. Em vez de chamar de repository, eu acho que escrevi certo. Collaborator Repository JS, tá? Que aí fica fácil de distinguir ele dos outros. Então, esse repositório, o que que ele vai ter? Ele vai ter as chamadas do banco de dados, tá? Então, essa questão aqui do Collaborator, né, que eu apaguei, né? Eu apaguei a função do Collaborator, ai, Jesus. Calma aí que eu vou desfazer aqui. Card Collaborator JS. Aqui, ó, tá aqui. Quem tem Git tem vida, cara. Quem tem Git tá aqui, ó.
A gente dá o export aqui, ó. O export. Pronto, tá aqui, tá? E aí você, né, chama aqui essa função, nesse get aqui, collaborator, você chama ela, para ela funcionar. Só que se a gente for criar um sistema de camadas mesmo, na verdade esse get collaborator, ele ele não ficaria, ele não seria chamado de forma direta. Eu teria que ter mais uma camada, que aí a galera começa a me xingar. Teria mais uma camada aqui, ó, chamada service, camada de serviço, que eu ia ter também aqui um novo arquivo chamado collaborators. Collaborator.service service.js. Fabiano, antes era mais fácil, eu tinha só um arquivo. Mas aqui é o seguinte, galera, aqui, né, esse cara, ele vai ter, ele pode até ser esse collaborator aqui, eu vou tirar aqui get, vou deixar só get. Aí aqui no tá. Aqui no serviço a gente coloca aqui um export aqui, chama ali a função get collaborator dessa forma. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a gente faz uma ponte, tá? Como assim? A camada de serviço, ela que interage com a infra, é ela que pede para infra. Então aqui eu ia criar um item chamando aqui o get, né, como a gente fez lá, e retornando ele. Só isso. Ah, mas Fabiano teve que fazer uma camada só para isso? Sim. Eu vou explicar o porquê. Porque, calma, deixa eu ver aqui. Exportei. Aqui também tá. Tem que importar aqui, né? Que senão ele reclama. Tem que dar um import aqui. Aí eu vou botar aqui, ó. Barra, ponto, barra. Infra, barra. Repository. E aqui eu chamo a função que eu quero. Que é o get. Beleza. Então aqui eu importei. Importei desse cara aqui. E aqui, né, eu exportei. Aí eu venho aqui no main, né, e esse get collaborator que estava aqui, aqui é o get collaborator que estava aqui, o que que vai acontecer? Eu vou importar ele, só que agora do service, dessa forma. Chama aqui o get collaborator. Dessa forma aqui. Deixa eu ver se vai quebrar. Quebrou porque collaborator serve, tá escrito errado. Eu escrevi errado aqui. Collaborator service. Get collaborator. Exportou. Aqui é só get. Por que tem essa constante aqui? Não precisa dela. Result. Posso botar um igual aqui. Tá mais bonitinho. Data return. Return. Sim. Tá mais bonitinho. Collaborator. Get collaborator. Função collaborator. Arquivo não encontrado. Ele não achou aqui. Vamos ver por que ele não achou. Tô no main, entro no service barra collaborator JS. Salvei. Aí ele vai chamar o get collaborator. Ele tá achando aqui.
Ah, cara, deixa eu dar o restart aqui. Às vezes a aplicação para. 5 e agora sim, ó, tá 404. Collaborator Repository. Não achou. Então aqui ele não achou esse cara aqui. Vamos ver por que ele não achou. Ponto barra, ponto barra, infra barra colaborator ponto js. Agora acho que foi. Ó, e aqui tem todo mundo. Qual é a questão aqui? A questão aqui é o seguinte, galera. Isso daqui é o sistema de camada, né, do DDD, que ele vai fazer o seguinte, ele tem uma camada de serviço que ela interage com a infraestrutura. E a infraestrutura, ela interage com o banco de dados. Agora, por que que eu dividi dessa forma? Se no futuro, é claro que esse aqui é um sistema muito pequeno, mas se no futuro teu sistema lá, eles falam que não vão mais usar o FAT, vão usar uma outra estrutura, como o Axios, né, um outro item. Você não tem que mexer em todo o sistema, você só mexe no repositório, só mexe na infra. O serviço continua funcionando da mesma forma. Por quê? Porque o serviço ele vai esperar receber a lista de colaboradores do jeito que está lá, tá? E para isso ficar mais amarrado, eu teria que criar a camada de domínio. A camada de domínio eu ia colocar como os meus colaboradores estão sendo armazenados no banco de dados. Que aí eu conseguiria validar essa resposta que vem do banco e que vem do serviço. E você vai criando essas pastas, mas a função delas é criar um filtro para que a informação não passe de forma errada, principalmente quando alguém faz uma manutenção. Então, quando a pessoa faz a manutenção no código, se ela mudar o fetch aqui e der um problema, o repositório vai quebrar e a pessoa sabe que tem que mexer só no repositório e não no restante. Se ele mexeu no serviço, quebrou o serviço, ele vai mexer só no serviço, não vai mexer em outro lugar. Porque do jeito que estava antes, eu estava mexendo em coisas que estavam na camada de aplicação, na camada mais visual, que estava chamando o banco de dados. Isso funciona, mas num sistema maior, grande, assim, imagina um sistema mais robusto. É uma loucura você misturar tudo, né? Você não sabe aonde tá o problema. Então agora eu sei que, no futuro eu não vou usar mais o Fast, vou usar o Axios. Eu venho aqui, importo o Axios, crio aqui, né, minha chamada do Axios, e ele vai bater no arquivo, vai bater no banco de dados e vai me trazer uma lista de colaboradores. E eu poder mostrar isso na tela. E assim o meu sistema ele fica mais eficiente, né? Ele fica mais fácil de manter. É claro que o nosso site é muito pequeno. Aqui tu vê que não tem nada nele, né? Por enquanto não tem nada. Mas conforme a gente vai, né, se a gente cria uma estrutura dessa daqui e vai colocando, né, os itens, por exemplo, eu queria aqui a camada de domínio, ó, domínio, camada de domínio. E coloco aqui um colaborador, colaborator, um colaborador.js. Aí nesse caso o colaborador teria que ser uma classe, né? Aí eu botaria aqui, ó, export class, eu colocaria collaborator com C maiúsculo, que é uma classe, e colocaria tudo que o meu colaborador tem, né? Tudo que o meu colaborador tem, né? No caso lá o Mox aqui, ele me dá uma ideia, né? Do que o colaborador tem. Aí nesse caso aqui, ó, é o avatar, que é um texto, tem o nome, que também é um texto, e tem o link, que também é um texto, que também é um texto. Tá? Então, quando eu for utilizar aqui o sistema, toda vez que eu chamar o colaborador, né, criar um colaborador, manipular um colaborador, eu
eu tenho essa estrutura pronta, eu tenho essa garantia que ele vai ter esse formato. Então na hora que eu for, utilizar, basta eu criar uma variável que siga esse padrão, né, que seja esse padrão. É o caso aqui, por exemplo, aqui eu falei que eu criei um colaborador, né. Nesse caso aqui, eh, aí ficaria um pouco mais complicado aqui se eu fosse fazer agora, mas eu teria como criar aqui uma lista de colaboradores, seria mais ou menos, né, const collaborator recebe new collaborator. Aí ele vai fazer o import ali dessa forma. Só que aqui é uma lista, né? Então a lista ele vai receber, se eu não me engano, assim, cara. Se não é assim, é assim, 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 assim. Tá, só que aí aqui eu tô inicializando já ele como um colaborador, uma lista de colaborador. E aí eu teria que adicionar esse cara, né? Mas aí vai dar ruim se eu colocar aqui colaborator recebe. Ele até funciona, né? Mas aí ele entra como N. E não é isso que eu quero. O ideal aqui, o ideal não é nem colocar ele aqui. O ideal é colocar no get, né? O get aqui para ele retornar essa lista desse tipo. Mas isso aí fica mais claro no TypeScript. O TypeScript ele faz isso pra gente. Aqui eu teria que criar o objeto e preencher esse objeto como construtor, por exemplo. Mas aí é mais trabalhoso, tá, galera? Vou deixar para o próximo vídeo, esse vídeo já ficou longo. Mas a ideia aqui é só para poder mostrar para vocês como é que seria, né, essa estrutura, né, em um mundo onde você tem um sistema mais complexo, né? Um sistema mais complexo. Então, no sistema mais complexo, você tem ali a camada que vai interagir, né, com o front, que é a camada de aplicação que a gente chama. Nesse caso aqui está sendo representada pela main. A main é a nossa camada de aplicação, né, porque a gente só tem uma página por enquanto. Eu tenho aqui o domínio que vai ter ali a estrutura de dados que a gente vai estar trabalhando, os colaboradores, né, os usuários, né, os projetos. A infra que vai chamar né, o banco de dados, né, que também é chamado de repositório, tá? E eu tenho a camada de serviço. A camada de serviço nada mais é do que um meio termo. Ela é literalmente ela pega o conteúdo e prepara esse conteúdo para o front. Às vezes o conteúdo vem no formato que não está adequado. E aí você pode fazer um preparo ali, né, para poder ele estar mais adequado na hora de mostrar. Então você recebe 10 informações, só que você só precisa de 3. A camada de serviço ela pode te preparar essas 3 informações para devolver para o cliente, né, ficar mais amigável assim. E aí você vai criando serviços conforme você, né, for necessário. Por quê? Porque aí quando precisar mudar alguma coisa, você não vai mexer no repositório, você vai mexer só no serviço. Ah, quero criar um serviço novo, quero modificar um serviço. Tá? Então, essa seria a ideia da estrutura de domínio. É uma das ideias. É obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. Eu poderia ter feito, né, tudo em um arquivo só e ser feliz da vida. Mas se a gente for botar um sistema maior, mais complexo, isso aqui é uma boa prática. Ok, galera? Bem, vou salvar aqui, vou ver como é que tá lá o projeto, se não quebrou nada. Não quebrou nada, tá tudo funcionando aqui, né? O nome da galera. Ah, sim, essa foto aqui, pra mudar ela a ficar diferente, eu falei que ia mudar lá com o link da galera lá. Mas eu tenho, eu tenho que. Já estão 2 horas falando aqui já. Ai, ai, ai. Eu vou deixar pra depois, cara, pra citar esses links. Mas aqui eu posso botar o Randall. Randall. E aí eu posso botar aqui, ó. Igual a 1. Que aí, na hora de ele pegar a foto, ele pega a foto diferente. Já dá uma maquiada ali nas fotos ali. Randall 2, Randall 3, Randall 4, 4, Randall 5,
Entendeu? Sim. É claro que isso aqui seria a foto lá do GitHub, né? Então, por exemplo, se quisesse botar a minha, eu poderia ir lá no GitHub. Deixa eu abrir aqui o GitHub. github.com. Aqui, ó. Eu pego aqui a minha profile. Se eu pegar aqui, ó, pegar o link da foto. Se eu pegar o link da foto. Copiar link. Copiei o link da foto. Aí eu venho aqui, coloco aqui a minha foto. Assim. Opa, não, mas aí vai dar ruim se você botar só isso. Copiar link. Abrir em nova janela. Abrir imagem em nova aba. Agora sim. Vamos ver se. Aí eu coloco aqui o link lá da foto do Fabiano. Aí, ó, foto Fabiano. E o link, o nome dele, o no repositório, o nome, né? Aqui já. Aqui. E o repositório, o nome da pessoa, o nome do caboclo. Aí. Então, com isso aqui, se a gente for olhar, olha lá, já está aparecendo. Aí se eu clicar, aí eu vou abrir o repositório da pessoa. Entendeu? A mesma coisa seria do projeto também. Ó, tá vendo? Aí depois eu vou pegar o link da galera que tá me ajudando, sabe? Depois vir para eles mandarem ali o repositório para poder botar aqui. Ou então eles alteram o projeto, né? Eles podem chegar lá alterar, já que eles são colaboradores, eles podem alterar e colocar o link dele, né? Como eu fiz aqui. Eu vou deixar para eles fazerem isso. Aí só, nesse caso, mudar o JSON aqui, né? Muda aqui o JSON e tira quem não tá aqui, né? Não sei. Aí a galera vai se resolver lá. Mas tá aí, galera. Tá aí, o código está funcionando. Tem que depois mudar o projeto ali, né? O link dos projetos. E o projeto a gente pode componentizar ele. Eu acho que seria legal componentizar também o projeto. Pegando lá do link do GitHub. Então, é isso. Bem, galera, nesse vídeo aqui nós vimos como, né, deixar o projeto um pouco mais profissional, né? Com a questão do componente, da estrutura de pastas. Criando né, um elemento ali que é mais comum do projeto. Nesse caso eu chamei de core, mas poderia ser um help, poderia ser um útil. E com isso eu posso literalmente diminuir a codificação, né? Como eu já criei um elemento que ele é mais genérico, então eu posso estar criando ali os componentes, pegando ali os projetos agora, componentizando e, e deixando, né, o meu projeto menor. Ele acaba ficando menor com essa aplicação. Então é isso, galera. Se vocês gostaram aí, dá um like, né? Se ele contribuiu para os teus estudos, né? Curte o canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.